Todo mundo que teve uma criança em casa deve lembrar aí de um momento de birra, né? Ai, eles choram, não tem motivo. Ih, tem criança que se joga no chão. Ih, tem criança que grita, fica agressivo, taca coisa. Será por que, gente, que as crianças têm esse tipo de comportamento? E como é que a gente lida nesse momento? Hoje a gente conversa com a psicóloga e educadora parental Mariana Lima. Que bom te receber, seja muito bem-vinda. Obrigada por estar aqui. Uma alegria poder aprender com você. Tô vendo que você trouxe aí 2 potinhos, uns corações coloridos. E aí, Mariana, que tarefa linda a sua. Tenho acompanhado o seu trabalho. Eu sei que você não se cansa de ensinar as mães a serem mais assertivas na educação, né? Sim. Mães mais conscientes, né? Quando a gente fala de crianças pequenas principalmente, crianças até 3 anos, elas fazem birra. Elas choram, elas demonstram através do choro o que incomoda. Então, muitas vezes, a criança não sabe falar: mamãe, eu tô com saudade. Eu tô com frio, eu tô com sono. Então, o que ela faz? Ela chora, ela grita, ela se debate. Então, muitas vezes os pais acabam tratando aquela criança de uma forma muito autoritária, né? Ou bate, você vai apanhar, vem cá que você vai ver, você só sabe ser um menino desobediente. E as crianças, quando os pais agem dessa forma, elas começam a ficar com medo de serem elas mesmas. Então, a forma que a gente lida com isso tem que ser uma forma consciente. Por quê? Quando a gente fala da birra, por que ela acontece? As crianças têm o cérebro emocional pouco desenvolvido ainda. A gente nasce e essa parte de trás aqui, ó, que é responsável pela visão, pelo escutar, ela se desenvolve muito mais rápido. Só que essa parte da frente, né, que é o lobo frontal, que é responsável pelas funções executivas, ela termina de se desenvolver até os 25 anos de idade. Então, seria muita perversidade, uma delegação perversa, eu falar para uma criança que ela precisa se conter, que ela precisa, não faça birra, ignorar uma criança, que é o que a gente escuta muitas vezes e que eu acabei também errando com meus filhos. Então, nesse momento, a criança não tem o controle inibitório, ela não tem um raciocínio muito lógico para conseguir lidar com esses momentos que são complexos demais para o cérebro dela. Então, a criança não tem maturidade cerebral o suficiente para que a gente possa falar: se acalme sozinha. Ela não vai conseguir, quer dizer, não consegue. Só vai fazer com que ela se sinta muito mal em relação à forma que ela está externalizando aquilo que ela sente. Exatamente. Então, quando os pais ou cuidadores tratam a criança de uma forma ruim, né? Você só faz birra, você é inadequado. A criança, o que acontece? Ela baixa a autoestima. E aí que eu trouxe o potinho aqui para mostrar para vocês. E é interessante você estar trazendo isso pra gente. Você falou que só vai ficar completo o lobo frontal aos 25 anos, então eu tô já imaginando assim, que não é criança pequenininha, eu tô passando aí por toda a adolescência, pela juventude. É porque a parte, né, do lobo frontal, das funções executivas, é o planejamento, o raciocínio lógico. Quando é criança muito pequena, principalmente, ela não consegue acessar. Eu não consigo me acalmar sozinha. Então, eu preciso dos meus pais e do adulto para me acolher. E eu tenho gêmeos, né? Hoje eles têm 7 anos, mas quando eram pequenos, tinha um que ele gritava, berrava muito, se jogava no chão e eu não estava conseguindo lidar. Foi aí que eu comecei a ir atrás de conhecimento, porque quanto mais eu ignorava, mais ele ficava nervoso, mais ele chorava, mais ele berrava. E aí eu comecei a estudar disciplina positiva, educação consciente, educação empática, a criação com apego. E eu comecei a tratar diferente, eu comecei a acolher ele. Então eu abraçava: vem cá, filho, isso aqui é um abraço? E ele acalmava naturalmente. Só por você acolher aquele sentimento que ele não estava sabendo externalizar. Então a birra é um sentimento complexo que a criança não consegue lidar. E a forma que os pais precisam reagir a ela é com acolhimento. É com acolhimento, sempre. Por quê? O adulto fazendo birra também, né? Você não sabe fazer isso ou aquilo, vou te colocar de castigo. O adulto tá ali também não sabendo lidar
com esse planejamento, né? Com esse autocontrole emocional. Então, são duas, é uma criança e um adulto, que o adulto é responsável pela criança, os dois fazendo birra, e o adulto, ele não pode se colocar de igual para igual. Agora, Mariana, é um desafio, né? Você tem gêmeos, você sabe que a gente às vezes perde as estribeiras, porque a gente também fica nervoso, nervosa, né? E na hora a gente acaba errando do jeito de lidar com a criança. Qual que é o caminho para manter a serenidade nessas horas? Eu sempre falo que, assim, a gente precisa primeiro ter o nosso autocontrole. Eu preciso primeiro colocar a máscara de oxigênio em mim para depois colocar na criança, numa pessoa que precisa de mais uma atenção ali, um idoso. Porque se eu não estou bem, como que eu vou oferecer o meu melhor para o meu filho? Então, às vezes a gente precisa de uma pausa positiva. Que seja sair de cena alguns minutos, que seja pedir a alguém apoio, rede de apoio nesse momento, principalmente com as crianças pequenas, é muito importante. Então, os pais, eles precisam se apoiar, né? Para quando um tiver entrando num descontrole emocional, sai de cena, faz uma pausa positiva, volta e dá o seu melhor. Mas educação positiva não é permissividade, muitas pessoas confundem isso. Não é ser autoritário e não é ser permissivo, porque a criança precisa de limites. Só que são limites respeitosos. Não é, tem que ter autoridade. A diferença de autoritarismo e autoridade é que no autoritarismo eu mando fazer. Na autoridade eu convido e a criança vai pelo exemplo. Vamos lá, vou dar um exemplo prático aqui. Você levou o seu filho ao shopping, ele entrou numa loja de brinquedos e ele quer porque quer um brinquedo ou quer todos os brinquedos. E aí você fala, vamos, agora tá na hora de ir embora. Ele se joga no chão e faz aquela birra. Não é para ir lá e dar o brinquedo, obviamente, que isso seria errado. O que a gente faz nessa hora? A birra em público desestrutura muito os pais ou o cuidador que está ali naquele momento. Então, o que eu aconselho a fazer? Pega essa criança, tira dos olhos julgadores, porque as mães são muito julgadas. E a gente vai ser julgada por acolher um filho. Tira dos olhos julgadores, acolhe. Nesse momento, a gente não vai comprar um brinquedinho. Depois que a criança se acalmar, volta e continua a rotina. Porém, se a gente fizer antes, né, um combinado, filho, hoje a gente vai no supermercado, a gente não vai comprar nada, a gente só vai me dar a escolher as frutas, os legumes, e aí você convida a criança para participar dessa rotina. Então, é uma forma de evitar esses momentos de birra e estresse. Perfeito. Agora vamos aos potes, né? Porque a gente tem aqui os potes e os corações. Qual que é a ideia aqui, Mari? Aqui eu trouxe, é muito mais para exemplificar, porque cada criança tem um potinho de amor. Os adultos também têm. Esse aqui, ó, é o da criança que está fazendo ali uma birra, está num mau comportamento. E aí, o que o pai e a mãe fazem? Você não faz nada certo, você só grita e começa a tratar aquela criança de uma forma ruim, né? Negativa. Vai para o cantinho do pensamento, você vai apanhar, vai lá e bate. Essa criança aqui, ó, você imagina, ela está ali no cantinho do pensamento, de castigo. Ela está pensando que, não, agora eu aprendi, eu não vou mais fazer isso? Não. Essa que é o contraditório. A criança, ela vai estar se sentindo inadequada, ela vai estar se sentindo, eu não aprendo, eu não entendo nada. E aí cresce com uma autoestima baixa. Cresce achando que não dá conta. Cresce com medo. E quando os castigos, os gritos e os maus tratos, que são violência física e psicológica, eles afetam a parte responsável pelo aprendizado. Então, se a gente quer que uma criança ela cresça no máximo do seu potencial e que desenvolva seu cérebro no máximo do seu potencial, se a gente gritar, a gente vai estar afetando a memória e o aprendizado. Tá? Então, essa criança aqui, ó, ela tá com uma autoestima baixa. Agora, se a criança tá fazendo uma birra, eu falo, filho, você precisa de um abraço? A mamãe tá aqui com você. Às vezes a gente vai falar assim, olha, não tá legal isso que você tá fazendo. Filho, eu te amo. Eu te amo e a resposta é não. Vamos fazer combinados? Essa criança aqui, ela tem autoestima. Então, é o potinho de amor que a gente precisa abastecer. E quando esse potinho está vazio, o que a criança faz? Ela age de forma mais desafiadora ainda. Então, se ela está fazendo birra e eu não dou atenção, ela vai continuar fazendo. Agora, se por mais difícil que seja, a gente ceder ali um abraço, tratar uma criança com o respeito que um adulto também trata, porque na minha casa, eu recebo as visitas, se quebra uma coisa, eu não vou falar, né? Você fez tudo errado. Vou te bater. Para a criança, muitas vezes, é isso que acontece, né? Então, a criança precisa do potinho.
cheio. E a gente precisa da Mariana Lima. Segue, acompanha, fica colada para aprender cada vez mais. Ela tá no Instagram como Educar Consciente Oficial, no Face Maternidade Positiva Oficial, tem um canal no YouTube Educar Consciente e o telefone de contato é o 319 9914 4546. Gente, o conteúdo dela é fantástico e ela tem ajudado muitas mães, muitos responsáveis. Entra lá no site educarconsciente.com.br. Posso só falar do meu seminário que vai acontecer amanhã? A gente tem um seminário de educação consciente, é o primeiro seminário do meu livro de coordenação editorial, que tem 24 coautoras maravilhosas. A gente tem médicas, psiquiatras, obstetras, nutricionistas e que a gente vai falar muito sobre esses temas. Adoção consciente, neurodesenvolvimento infantil, desenvolvimento em cada etapa, como lidar com as birras. Então eu convido você para, no meu Instagram, se inscrever. Então faça isso, hein? No Educar Consciente Oficial. Muito obrigada. Parabéns pelo seu trabalho.